Pensar sobre essa questão de que, para quem está olhando, e é uma coisa que eu já tinha conversado com o João Carlos, me dá a impressão de que as duas categorias elas estão passando por alguma crise de identidade, alguma crise para se manter, cada uma, claro, com a sua peculiaridade, sua particularidade crísica, digamos assim. A gente enxerga uma Fórmula Indy que está indo para comemorar o GP número 200 do chassi DW12, o chassi que estreou justamente em 2012, ou seja, um chassi que está aí há muito tempo, e a gente se pergunta se a Indy não parou no tempo demais, se ela não ficou muito parada, simplesmente colocando reencarnações de um mesmo chassi e não avançando passos em termos de tecnologias e evoluções técnicas possíveis para a categoria não só ficar mais segura, mas como ficar mais atraente, mais competitiva, enfim. Como também tem a questão da MotoGP e suas particularidades de repente, estar numa entre-safra de pilotos, com uma expectativa muito alta nesse regulamento futuro, assim como a Fórmula 1. A Fórmula 1 não vai ser o assunto da noite de hoje, mas parece que há uma expectativa grande para mudança de regulamento para a MotoGP, a questão da aerodinâmica das motos de hoje, que também parece ser um fator que mais prejudica do que ajuda. Eu queria contar com justamente a ajuda dos dois amigos para a gente poder discutir um pouco mais se vocês acreditam que essas categorias estão em um momento de crise tentando se reencontrar e tentando solucionar problemas que são complexos e que não conseguem ser respondidos por medidas simples, mas sim também medidas complexas. Arlindo, o que você podia falar para a gente da Indy e da sua configuração atual? A Indy ela teve um período entre temporadas que foi bastante turbulento, né? Se a gente levar em consideração anos anteriores, a gente teve mais agitação do que o convencional, do que a gente normalmente tem. Sempre lembrando, né, a Indy ela começa o campeonato é muito condensado, né, ele começa ali no mês de março, acaba no mês de setembro, para que a Indy não concorra com o futebol americano, que começa em setembro, né? Então, por isso a temporada é condensada, e ela tem um período mais extenso de entre temporadas. Mas não foi por isso que alguns assuntos vieram à tona. A gente já tem, pela ordem, né, trazendo assim pela sequência dos fatos que a gente teve ao longo desses últimos 7, 8 meses, a gente teve primeiro a questão fora da pista, para trazer novos fãs, que era a questão do videogame da Indy, que não deu certo, né? Eu tava ansioso para esse jogo, cara. Eu tava muito ansioso para esse jogo. Não deu certo. Não e vai assim, rolar. acho que além de tudo, pegou muito mal, né? A indústria de games eletrônicos, ela sofreu bastante, especialmente esporte a motor, ela sofreu bastante nos últimos meses, né? Muitos layoffs e a Indy, né, foi uma das afetadas. Mas acho que pegou mal também a questão da Penske Entertainment, né, ter vetado o uso do iRacing, né, que era o simulador onde as pessoas, onde os jogadores, né, os pilotos ocasionais costumam brincar muito, fizeram muitas lives, teve muito campeonato assim, e a Indy ela barrou isso, né, para privilegiar o produto dela, que era o videogame, que acabou não dando certo. Agora, há cerca de 2 semanas, cerca de um mês atrás, melhor dizendo, né, eles reestabeleceram um acordo com o pessoal do iRacing, mas não pegou bem, né? A expectativa do videogame para o público novo, para o público mais jovem, que é aquele com a qual a Indy tem bastante dificuldade de dialogar, acabou não pegando bem, não foi uma boa medida, e gerou uma repercussão negativa, né? E isso além de outras questões que também fizeram muita gente questionar o momento da categoria e como a organização hoje, que é de gestão do Roger Penske, né, e do grupo dele, tem gerido a categoria. Outras questões que ocorreram durante a intertemporada foi a questão
dos testes da unidade híbrida, né, dos motores, que tinha-se bastante expectativa, é um projeto que já está aí desde 2019, né, sendo ventilado, sendo testado. Houveram muitos testes, né, tanto em Homestead quanto em Indianápolis, em Sebring. Foram cerca de 25 mil quilômetros de testes feitos aí por Honda e Chevrolet, mas à medida que o tempo foi passando, a alta expectativa ela foi dando lugar a um sintoma de desconfiança de que as coisas não estavam suficientemente testadas. O Alexander Rossi deu uma declaração muito franca, né, no mês de fevereiro, dizendo que se as unidades híbridas fossem liberadas para St. Petersburg, no máximo a gente teria 4 carros terminando a prova, tá? Porque elas não estavam suficientemente testadas. E como consequência, as unidades híbridas elas só vão ser utilizadas na prova de Mid-Ohio, que vai ser lá no terço final do campeonato, né? Já bem depois da Indy 500. Não seria depois da Indy 500, logo depois da Indy 500, já adiou lá pra frente? Não, vai ser em Mid-Ohio. Vai ser em Mid-Ohio e a coisa não está ainda suficientemente testada. Os testes vão prosseguir ainda. E até porque Mid-Ohio, para questão de alocação, né? Porque depois da Indy 500 tem provas aí meio que na sequência, uma na sequência. Detroit costuma ser colada, né, com a Indy 500, e também não dá para fazer muita coisa, não dá nem para comemorar, nem para comemorar a Indy 500. Exato. Já cola Detroit. Bateria dupla, né? E a bateria. A rodada dupla. Era rodada dupla, acho que ano passado que mudou de lugar, não foi? Nós tivemos a rodada dupla em Iowa também, né, no ano passado, né, que também gerou uma repercussão negativa nessa intertemporada, porque a Iowa já é uma prova já consolidada no calendário da Indy, né, só que, apesar do grande material promocional, a Hy-Vee tem promovido bastante a prova, né, ela traz muitos artistas, né, principalmente artistas do country, né, para participar do final de semana ali, para fazer shows e tal, mas essa prova ela nunca foi esgotada os ingressos, tá? E a NASCAR esse ano vai ter uma etapa em Iowa, não da Cup, mas sim das categorias menores, né, da Xfinity, e os ingressos foram esgotados assim, em questão de horas, né? Então é um choque de realidade para a Indy, no sentido de que, apesar de a Indy correr lá há muitos anos, ela nunca chegou nessa situação, né? Então é um outro choque de realidade. A Indy perdeu o Texas, não teremos prova no Texas esse ano, né? Texas, que foi uma das melhores provas ano passado, né? Uma prova em oval, não vai estar. A gente na Indy vai ter agora o retorno de Milwaukee, né? Que é o oval tradicionalíssimo, um dos ovais, o oval mais antigo dos Estados Unidos, né? Vai estar de volta, que foi um pedido dos fãs, mas ainda não está 100%. Se diz que vai ser uma rodada dupla, mas ainda critérios acerca dos treinos, organização, ainda estão ali sendo discutidos. A gente tem a prova no Thermal Club, que vai ser a próxima etapa, que é uma prova extra-campeonato, valendo $1 milhão, como era o Marlboro Challenge, né, no final dos anos 80, começo dos anos 90, mas pegou mal a questão dos ingressos, né, porque é um clube fechado, né, um condomínio de luxo, né, onde as pessoas com entusiasmo por automobilismo elas podem assistir essa prova. Pegou mal porque a Indy quis vender ingresso, né, e o ingresso mais barato era de $2 mil, que você consegue pagar... Para ninguém ir, né? Exato, você consegue pagar com esse valor um camarote na Indy 500. Então, né, também não foi uma promoção muito legal. Então, também pegou negativamente para a categoria, né? Uma série de medidas aí que pegou negativamente, o atraso do híbrido, a questão também do videogame, dessas provas, tem a questão
que surgiu muito recentemente também, que é a questão do charter, né, para a Indy 500. O que é isso, né? Você ter vagas que são alocadas, né, para as equipes a Indy 500. Ela tem 33 vagas no grid, né, e os 33 mais rápidos largam. Mas a ideia seria, proposta pela Penske, né, pela Penske Entertainment, pelo Mark Miles, seria de que nós tivéssemos aí vagas que seriam pré-alocadas para os times que têm melhor participação no campeonato, né? Um sistema de charter relativamente próximo ao que a gente tem na NASCAR, né? Então você teria vagas pré-alocadas para esses times. Pegou muito mal junto à comunidade fã de automobilismo de monoposto nos Estados Unidos, né? Porque contraria toda a lógica de mais de 100 anos de história da Indy 500, né? As equipes sentiram isso. O Chip Ganassi falou isso em St. Petersburg, né? Ele foi muito ponderado porque ele está muito do lado do Roger Penske nessa questão, né? Mas ele disse que talvez a solução seja um caminho híbrido, né? De você ter os mais rápidos, mas caso alguém das equipes grandes não consiga participar, você acionaria o Promoter's Option, né, que seria o quê? O promotor liberar, por exemplo, no caso do Graham Rahal, que ano passado ele não conseguiu estar entre os 33 mais rápidos. Sim. Se abriria uma exceção para que ele fosse um 34º participante da prova, né? O que contraria a lógica, porque a gente, em mais de 100 edições da Indy 500, a gente teve somente 3 edições com mais do que 33 participantes, né? E a coisa não está muito legal, não repercutiu muito bem. O Michael Andretti, esse final de semana, chegou a falar, talvez seja a questão da Penske, ou do Roger Penske, né, da Penske Entertainment, ceder parte daquilo que é o seu controle da Indy, né, para outro grupo, com ideias novas, com pensamentos novos aí para tentar fazer com que o negócio cresça. Então a gente está nesse ciclo de incerteza nessa temporada da Indy aí, muitas questões que rolaram fora da pista e que estão sendo refletidas aí durante essas provas, além da questão dos direitos de transmissão que surgiu também esse final de semana, todos os sinais indicando que a NBC deve sair, né, deve abandonar o contrato dela no final do ano, o contrato vai se encerrar, e a Indy teria que negociar aí com uma nova emissora. Se chegou a falar de Fox, mas é um problema, porque a Fox transmite a NASCAR no primeiro semestre do ano, então é uma questão muito delicada, né? E a ESPN não tem tanto interesse assim em automobilismo nos últimos anos, né? Eles estão com a Fórmula 1 e devem permanecer com a Fórmula 1. Então a Indy ela tem um momento delicado aí no que diz respeito à mídia também, né? O risco da gente cair naquele cenário que a gente teve ali em 2010, 2011, quando caiu os direitos de transmissão foram para um grupo Versus, ele existe, né? E a categoria ela vai ter que se ajeitar aí nas próximas semanas.